E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que interessa a todo mundo: a diferença entre paixão e amor. Todo mundo já se apaixonou um dia e já percebeu o seguinte: paixão é um estado alterado de nível de consciência. Por quê? Porque a paixão, ela é algo que toma o seu cérebro de uma tal maneira que você fica totalmente escravizado em relação às emoções. E as emoções que sempre estão voltadas para alguém, que a gente chama do objeto da paixão. A paixão é, antes de tudo, um estado agudo de dependência. A pessoa entra numa necessidade de estar com o outro, de ver o outro, de falar com o outro e de controlar o outro. Como se o outro saísse da sua vida, ele fosse até morrer. A paixão pode ser definida como um estado de dependência tal qual uma dependência de alguma droga. Por quê? Porque qualquer apaixonado é como um drogado. Defende sua droga inevitavelmente. Quantos amigos da gente já não se apaixonou por alguém que a gente estava vendo na cara que não era uma pessoa bacana, que era uma pessoa que traria problemas, ou uma pessoa dissimulada, manipuladora, e aquele amigo insistia em dizer que aquela mulher ou aquele homem era a melhor pessoa do mundo, que a gente estava sendo injusto, que a gente estava falando sem saber, e cortava a amizade mesmo. Todo mundo já vivenciou isso e todos nós já nos apaixonamos também e sabemos que o apaixonado vê o seu objeto de paixão sempre de uma maneira positiva, sempre de uma maneira idealizada. A paixão é uma idealização, é muito longe de amor. A paixão é muito mais uma projeção do que a gente deseja, do que a gente quer para preencher os nossos vazios. Então a gente se apaixona não por uma pessoa, a gente se apaixona pelos nossos desejos de encontrar uma pessoa que seja magicamente perfeita e preencha todas as nossas necessidades. Não é à toa que o apaixonado fica o tempo todo irritado se estiver longe da pessoa que ele está apaixonado. E isso foi constatado por estudos de neuroimagem, por exemplo. Exames mostraram que o cérebro dos apaixonados funcionam exatamente como o cérebro de uma pessoa dependente química. Ou seja, o lobo frontal funciona menos, filtra menos a impulsividade e essa pessoa fica compulsiva pelaquela outra pessoa. E tem estado de abstinência quando não está perto da pessoa ou não está em contato com essa pessoa. Então é um estado alterado, sim. Aconteceram algumas coisas nos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm isso muito claro, que é o estado de paixão, que pode durar de 6 meses até 1 ano e meio, 2 anos no máximo, é um estado em que a pessoa pode tomar decisões que não estão dentro do seu padrão normal. Então, muitas pessoas que se casaram no auge de uma paixão aguda, por exemplo, em 1, 2, 3 meses, podem anular um casamento se for provado por um médico que aquela pessoa estava num estado de paixão tão grande a ponto de alterar o seu juízo crítico, a sua percepção do outro e a percepção de que ele dependia do outro inteiramente. É tão interessante que parece que a paixão está dentro do cérebro humano como uma necessidade que nós temos de fuga, de fugir da realidade, de fugir da nossa condição de que nem tudo na vida é mágico. A vida é um processo de amadurecimento, de erros, de acerto. A vida, para a gente evoluir, ela é uma coisa gradativa. Então, todo ser humano tem essa coisa de querer uma magia, seja através de drogas, seja através de compulsões de comportamento, de jogos, de internet, como se a gente pudesse criar um outro tipo de vivência onde a gente possa ter muito mais prazer. E a paixão é uma dessas compulsões, ou uma desses vícios que o ser humano parece precisar de alguma maneira. Já o amor é totalmente diferente. O amor, ele é
digamos assim, ele é calmaria. O amor não é essa necessidade de ver o outro, de estar com o outro, de controlar o outro. O amor tem muito mais a ver com o conceito de amizade, né? Que Aristóteles dizia o seguinte: amigo é aquele que é cioso da felicidade do outro. Quem ama quer ver o outro feliz, independente de estar perto de si ou depender de si para ter essa felicidade. Então, quem ama quer ver o crescimento do outro, quer ver o outro se dar bem, mesmo que não esteja mais com essa pessoa. O amor é generoso, enquanto a paixão é absolutamente egoísta. O apaixonado, ele quer que o outro fique bem, desde que seja ao seu lado, desde que seja por seu intermédio. Então, eu fico pensando, nós vivemos um mundo em que a paixão é difundida como amor, e não é. Né? Então todo mundo, se você for ver as canções de amor, seja elas de qualquer estilo, MPB, sertanejo, rock, sempre fala de um sofrimento, de uma dor. Isso é paixão, isso não é amor. Então eu vejo muitas pessoas, não só adolescentes, o adolescente está mais predisposto a se apaixonar, né? Até porque ele tem uma imaturidade ainda de lobo frontal, que dificulta muito ele poder fazer essas diferenciações. O adulto também, todos nós podemos nos apaixonar, mas com o tempo essa paixão aguda e tão avassaladora começa a acontecer mais, porque a gente vai tendo a sabedoria de saber que aquilo é um movimento de fuga do nosso cérebro e que passa. E quando passa, a paixão, quando ela acaba no meio da paixão, geralmente acaba muito mal, porque o apaixonado fica perplexo de perceber que o outro não é aquela maravilha ou aquela magia que ele julgou que o outro era. O amor não. O amor, conforme ele vai aumentando, você vai vendo o defeito do outro, mas você vai estar ali para ajudar ele a transcender, para ajudar ele a ser uma pessoa melhor. O amor é como o olhar de pai para filho, né? Que vê ele crescer, sabe dos seus erros, sabe da limitação dos seus filhos, mas admira também. Tem aquele movimento de admiração, de respeitar o tempo das pessoas. Amor é respeito. Na Índia, se costuma dizer que um amor é como um chá. Você vai botando a água para ferver, ele vai fervendo aos pouquinhos e vai ficando cada vez melhor, né? Aqui a gente não lida muito bem com esse conceito. Então, eu acho que está na hora da gente rever as canções, as ficções, os filmes. Eles sempre nos vendem uma paixão como amor, mas amor é outra história. A gente tem que saber disso, porque as melhores histórias de amor são as melhores histórias de amigos.